A ligação entre as cidades A e B pode ser feita por dois caminhos, o caminho C1 e o caminho C2. O caminho C1 ele é mais curto, porém com mais tráfegos, e o caminho C2 é 14% mais longo do que C1, mas possui um tráfego menor, o que permite um aumento na velocidade de 20%. De quantos por cento diminuirá o tempo de viagem para ir de A até B usando o caminho C2? Então aqui vai ter aí uma diminuição no tempo, então aqui a gente vai comparar o C1 com o C2. Então aqui para iniciar os trabalhos, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma tabelinha, né? O C1, o C2, e aqui fazer umas linhas aqui para separar, né? Fazer uma tabelinha aqui rapidinho. E também aqui na vertical, só para a gente se situar, né? Que a gente vai ter aí a distância, a gente vai ter o tempo e a velocidade, né? No caso aqui, vamos trabalhar somente com dois inicialmente, tá? Que seria aí o caminho, C1 ou C2. A gente vai pegar aqui a distância, porque os caminhos eles têm distâncias diferentes. E a gente vai pegar também aí a velocidade, que foram os dados que eles deram, certo? Então vamos lá, né? Dados, né? De um modo geral, né? Porque ele não falou valores exatos, né? Ele falou aí... Deixa eu escrever aqui velocidade direitinho. Ele falou que um é mais curto, um é um pouco mais rápido, né? Porcentagem mais rápida, enfim. Então vamos lá. Então se eu não tenho a distância do caminho C1, eu posso usar um número base. Eu posso falar que o C1, a distância ali da cidade A até B pelo caminho C1, são X quilômetros. Tá? Sem problema nenhum. E, consequentemente, o C2, por ser mais longo, 14% mais longo, ele vai ser ali em função de X também. E aí eu tenho que lembrar, pô, como é que eu represento 14% a mais? Aí você pode pensar que 14% a mais seria os 100% mais 14%. Ou seja, 114% do valor original. Só que aqui a gente vai trabalhar com o número decimal, né? E 114% é 114 sobre 100, que é igual a 1,14. Então eu vou pegar a minha distância base, que é o de C1, que é x, e vou multiplicar por 1,14, ou seja, vai dar 1,14x também em quilômetros. Tá? Então, o C2 eu consigo escrever em função ali do C1. A velocidade é a mesma história, né? Ele não falou velocidade, mas eu posso dizer que ali no caminho C1, ele percorre a uma velocidade y km por hora. Né? Ele não falou, mas aí a gente pode dizer, né? Botar aí um valor fictício que a gente ainda não sabe. Então, y igual a y km por hora, né? A velocidade dele. E como no C2 eu consigo caminhar mais rápido, né? Eu tenho uma velocidade maior, eu vou somar aí 20%. E aí, se eu fizer a mesma ideia ali que eu fiz com 14%, 100% mais 20%, vai dar um decimal aí de 1,20 com relação à velocidade ali do C1. Beleza? E agora, né, ele quer o tempo de viagem. Então agora a gente vai ter que calcular o tempo. Para quem não lembra, né, o tempo ele é distância sobre velocidade, né? A gente calcula aí a distância e divide pela velocidade que a gente está caminhando, a gente tem aí o tempo gasto na viagem. Normalmente, né, a gente lembra sempre da fórmula da velocidade, que é a distância que a gente tem que percorrer dividida pelo tempo. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter essa formulazinha aí do t igual a d sobre v. Distância sobre velocidade, né? Aqui é só multiplicar cruzado. Bem, dito isso, a gente vai ter o tempo de C1, tá? A gente vai ter o tempo que a gente vai gastar percorrendo pelo caminho C1, que vai ser o quê? Distância sobre velocidade, ou seja, x sobre y, certo? Que são os valores que a gente botou ali do lado. E o tempo para percorrer por C2 também vai ser distância sobre velocidade, só que aqui os números já são, né, um pouco mais ariscos, né? A gente tem aqui 1,14x
sobre 1,20y. Certo? Esse aí é o tempo que a gente vai gastar percorrendo por C2. Então, aqui, nota que eu posso fazer 1,14 sobre 1,20. Aqui a vírgula, né? Ficou parecendo o número 1. X sobre y. Então, nota que essa parte aqui é exatamente o tempo que a gente vai gastar percorrendo pelo caminho C1. Então, eu já vou conseguir ter essa comparação rápida, né? É só eu pegar esse 1,14 e dividir por 1,20. Então, aqui, aí é só uma divisãozinha normal, né? Tenho aqui 1,14 dividido por 1,20. Como os dois números aí já estão com as mesmas casas decimais, né? A mesma quantidade de casas decimais, é só eu fazer 114 dividido por 120. Aqui, né, não vai dar para dividir direto, porque 114 é menor. Coloca um zero, coloca a vírgula no resultado. Como não tem, né, número inteiro, é 0, alguma coisa. Agora, 120 para chegar lá no 1140 vai ser 9, tá? Então aqui, 9 vezes 0 vai dar 0, 9 vezes 2, 18, 9, 10, 1080. Tirando aqui 1080, sobra 60, certo? Deixa eu só fazer um 60 bonito, né? E aí 60 dividido por 120, mesma história, né? Não dá, coloca o 0. E 600 dividido por 120 é 5. E aí vai dar certinho o valor aí. Então, o tempo gasto aí para eu passar pelo C2 é 0,95 de XY, que aí eu já até posso trocar por o tempo gasto pelo caminho C1. Então, para eu passar pelo caminho C2, eu vou gastar um tempo igual ao C1 vezes 0,95, ou seja, vai ser menor do que o tempo gasto pelo C1, porque 0,95 é um número menor do que 1. É como se eu estivesse escrevendo aqui, ó, 1 menos 0,05, ou seja, 100% menos 5%. Ou seja, essa diferença aqui é o tempo que eu estou gastando a menos para percorrer. Então, foi exatamente aí o que ele perguntou, né? De quantos por cento diminuirá o tempo? Então, diminuirá em 5%, letra A de aritmética.